as pessoas não leem antes de comentar, as pessoas comentam um negócio que não leem. O jornal de papel hoje é quase que uma relíquia, uma curiosidade. Não, e é completamente irrelevante. É relevante. O ideal para um país seria ter uma população maciçamente incluída na conversa literária. O Todo Prosa você cria ali. Todo o próximo foi criado ali. Sérgio, você foi um dos precursores no jornalismo na internet, né? Eu citei aqui no início do nosso papo, no mínimo, que acho que é um troço histórico, de que você fez parte. Ali vocês tinham uma seleção de jornalistas brilhantes fazendo jornalismo na internet, numa época que não tinha jornalismo na internet de qualidade. Você já falou que usa a inteligência artificial não para escrever, mas para outras tarefas. Então me parece que você é uma pessoa adepta de tecnologia, né? Quais são tuas referências literárias, cinematográficas, artísticas de ficção científica? Você é um cara que consome esse tipo de conteúdo? Eu li muito ficção científica quando eu era jovem. Portanto, eu li o que tinha na época. Eu li Arthur C. Clarke, eu li Isaac Asimov, eu li Ray Bradbury, essas coisas eu lia muito. E aí depois houve várias, enfim, novas gerações de ficção científica que eu já não acompanhei. Então esse pessoal mais próximo do contemporâneo, né, que estava falando de internet, que estava falando de IA, que estava falando de realidade virtual, eu já não acompanhei. Eu sou do tempo das viagens espaciais, né? Eu queria ser astronauta quando era criança e tal. Você fala isso no livro, eu acho. Falo. Eu era muito fascinado com viagem espacial, porque, assim, eu sou... E a sua geração também foi... Eu sou dos anos 60. Eu lembro quando o homem pisou na Lua, transmitiu ao vivo na televisão. Eu lembro disso. Era um negócio forte, né? E a minha ficção científica é essa, sabe? A coisa da tecnologia, cara, eu acabei sendo levado, assim, eu fui apanhado por essa onda quando ela veio, né? Eu estava no mar, eu estava em redação, eu era um jornalista. Gostava muito do jornalismo analógico, eu adorava ir para a porta da gráfica de madrugada, esperar o jornal sair. Pegar o jornal quentinho. Para depois ir para o botequim e ficar lendo a matéria lá. Que é uma coisa que eu não sei nem se as pessoas conseguem entender o que era. O jornal de papel hoje é quase que uma relíquia, uma curiosidade. Não, e é completamente irrelevante. É irrelevante. Irrelevante. E eu fui indo, sendo obrigado a me atualizar, né? Eu lembro dos velhos jornalistas da época sofrerem muito com isso, resistirem muito a isso, principalmente ao comentário, por exemplo, em tempo real nas matérias, eles ficavam indignados com aquilo. O cara ficava lá, passava o dia escrevendo um texto e em 1 minuto já tinha alguém falando, você é um idiota. Era uma coisa que para aquela geração de jornalistas era inconcebível. Para mim ainda é. Ainda é. A gente se acostumou, né? Assim... Não, a gente acostuma, mas uma coisa é acostumar, outra coisa é aceitar, né? Assim, eu não acho muito certo também, não. Eu fico impressionado com a... Primeiro, com a opinião, as pessoas têm opinião de tudo. Segundo, as pessoas não leem antes de comentar. As pessoas comentam um negócio que não leem. Elas não leram a tua coluna na Folha, elas estão comentando lá. Sim, lê o título e vai... É isso, deduziu ali, né? Sim, às vezes erra longe, né? Mas... Eu era jovem, quando isso rolou, eu era um cara jovem, então assim, eu não tinha opção de virar um ludita, eu fui em frente. E no mínimo foi uma experiência realmente incrível, né? E ali sim, eu acho que todo mundo que estava naquilo ali foi obrigado a mergulhar um pouco mais fundo no que era a lógica de um produto jornalístico feito para a internet. E foi uma experiência sensacional, era empresarialmente muito frágil. Como grande parte dos negócios jornalísticos. Muito frágil. Ninguém estava afim de ser empresário ali, entendeu? Todo mundo queria escrever. Tinha Marcos Sacorreia, Carla Rodrigues, Pedro Doria, você, acho que da Pieve também, não? Da Pieve estava. Tinha um núcleo duro, que era o pessoal da edição mesmo, que ficava na redação
todos os dias, que era Alfredo Ribeiro, Tutti Vasquez, Sim. Chico Vargas, a princípio Flávio Pinheiro, que depois foi para o Estadão. Acho que o Chico Sá também. Mas fundou? Passou. Não. O Chico Sá não? O Chico Sá era um colaborador remoto. Tá. Aí, como colaborador remoto, Né? cara, tinha uma seleção brasileira impressionante. Assim. Tinha até o Daniel Galera escrevendo sobre games. Olha só. O colunista de games do... Era só o Daniel Galera. Do Nomídio era o Daniel Galera. E eu estava nessa redação, eu era editor executivo, eu era o cara que fechava assim, a coisa. Mas tinha Zueni Ventura, tinha Ricardo Sete. Inclusive gente que estava indo em jornal, né? O Zuenir, por exemplo. O Tutti Vasquez, eu acho que já ainda estava na Veja, já tinha saído? Não, tinha saído, tinha saído. Mas aí quando, enfim, os patrocínios foram minguando e tal, que seria a hora de virar um produto, enfim, a gente achou melhor fechar e... Onde está o acervo do No Mínimo? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, que bom. Em lugar nenhum. Mas se perdeu ou não? Se perdeu. Ai, que pena. Se perdeu. Porque, enfim, não tinha dinheiro sequer para manter os servidores necessários para guardar aquilo. Era uma coisa muito grande, diário, né? Eu salvei o que eu pude, eu salvei na minha máquina o que eu pude, e o resto se perdeu. O Todo Prosa você cria ali? Todo Prosa foi criado ali. O Flávio tinha uma coluna chamada Rato de Livraria, que era semanal, e quando ele foi, era a coluna de literatura do No Mínimo. Só que ele é chamado para dirigir o Estadão e deixa essa vaga de literatura. Eu falei, não, deixa que eu faço. E aí eu inventei o Todo Prosa, que não era mais semanal, era diário. Eram notas, enfim, que foi um grande sucesso na época. Assim. Virou uma referência para muita gente nessa área da literatura. Para mim é surpresa, inclusive. Eu não achei que o Todo Prosa fosse tão longe, não. E acabou ficando 10 anos no ar. Eu levei ele para... Você levou ele para Veja, né? Levei para Veja. Foi onde ele acabou, na verdade. Né? Quando eu saí da Veja em 2015, aí já não fazia mais sentido. Renovei por mais um tempinho e acabei fechando. Eu acho que um dos grandes méritos do Todo Prosa era falar de literatura de uma maneira que não era para iniciados, não era de uma maneira intelectualoide, não era de uma maneira para querer soar... Não era acadêmica, né? Zero acadêmica, e não era para querer soar mais inteligente, e não era para os pares, assim, quando eu falo que não era para os iniciados, não era para os pares, né? Que eu acho que é um problema, muitas vezes, do jornalismo cultural, especialmente jornalismo sobre literatura, que a sensação que eu tenho é que as pessoas fazem pro meio, né? Pro meio literário. E parte dessa formação literária é você conseguir levar o debate sobre livro para públicos mais amplos, né? Era o que eu achava, era uma das propostas era exatamente essa. Era ganhar leitor, né? Era ter uma certa generosidade com os leitores, que é o modo como eu entendo a literatura mesmo. Eu entendo a literatura como uma coisa que se comunica com o leitor. Eu acho que... eu nunca gostei acho que é legítimo, acho que cabe tudo, na verdade. Quando você fala de literatura, tem muitas coisas que cabem, mas o modo como eu entendo isso é uma conversa com o leitor que não precisa ser um leitor erudito, não precisa ter lido tudo, mas é um leitor sensível, é um leitor que leu o suficiente para entender o que você está falando. Nesse ponto, talvez a literatura e o jornalismo se comuniquem mesmo, você tem razão. A literatura, para mim, é uma forma de comunicação, ela não é uma forma cifrada de criar um clube exclusivo de prestígio cultural, para ser usada como uma medalha de honra, assim, olha só, eu sou desse clube. Eu acho que o ideal para um país seria ter uma população maciçamente incluída na conversa literária. Eu sei que é muito difícil chegar lá, mas se a gente puder fazer alguma coisa para ajudar, é melhor ajudar do que atrapalhar, né? Tá surtando com as notícias no grupo de WhatsApp, né?
Quer um destino melhor? Canal Amado Mundo no YouTube. Informação, leveza e bom senso tudo junto. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.